Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos falar de um projeto de doação de sangue para aumentar a devoção aos mártires do Cunhaú e Uruaçu. O nome deste projeto é Projeto de Doação de Sangue para a Salvação de Todos. Jesus Cristo doou seu sangue para a salvação de todos. Os mártires do Cunhaú e Uruaçu do Rio Grande do Norte doaram seu sangue. E você? Esse projeto é uma aliança, uma parceria entre a Arquidiocese de Natal, o Núcleo dos Mártires do Cunhaú e Uruaçu, o Hemonorte e a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Afinal de contas, nós estamos envolvidos com nossas causas primeiras, principais. A Arquidiocese de Natal, com os mártires, deseja propagar e aumentar a devoção destes futuros santos que serão canonizados agora no mês de outubro. Precisamos conhecer mais, clamar, ter devoção. Isso é um objetivo da Arquidiocese de Natal. Que conheçamos, amemos e sejamos devotos dos mártires do Cunhaú e Uruaçu. O objetivo também do Hemonorte, que precisa de sangue, seus estoques estão baixos, principalmente neste período, a qual tem tanta gente enferma, tantas pessoas tomaram vacinas, a população está ficando mais idosa, está diminuindo a quantidade de pessoas aptas a doar sangue. E o Hemonorte clama por mais sangue para salvar vidas como um objetivo primeiro. E a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, que é uma comunidade católica inserida na Arquidiocese de Natal, que tem como prática devocional entregar as boas obras ao patrocínio da Santíssima Virgem Maria. E a doação de sangue é uma boa obra, é uma ótima obra de caridade. E como consagrados, nós entregamos a Nossa Senhora o valor espiritual deste ato, desse gesto de doar sangue pelo irmão. E também a invocação da intercessão dos mártires do Cunhaú e Uruaçu como intercessores para as nossas causas, para as nossas necessidades, como intercessores para a cura espiritual daqueles envolvidos, receptores e doadores, e também para reparar as ofensas feitas ao corpo de Cristo, à Eucaristia. Porque os mártires do Cunhaú e Uruaçu, eles tinham uma característica particular: o amor ao Santíssimo Sacramento. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Eles adoravam ao ponto de darem a vida pelo corpo de Cristo. E de uma forma espiritual, nós, Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, também buscamos, de uma forma reparatória, satisfatória, expiatória, com esse gesto, em sufrágio ao sofrimento do corpo de Cristo e também o sofrimento dos próprios mártires do Cunhaú e Uruaçu. Muito de Deus essa aliança. Com certeza o Espírito Santo ele suscita para que forças se unam para uma maior resposta. Claro, o objetivo primeiro de um também é o objetivo do outro, mas cada um sendo movido de uma forma para o resultado final ser maior. Essa campanha teve início no dia 24 de 4 de 2017, na reunião do clero diocesano de Natal, no qual Dom Jaime apresentou para todo o clero, a fraternidade apresentou esse projeto como um dos itens para a divulgação da devoção e canonização dos mártires do Cunhaú e Uruaçu. Ela vai encerrar no dia de Corpus Christi, mas o dia de Corpus Christi, o dia 15 de junho, é um dia de feriado, então as doações só poderão ser até o dia 14. E o dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, um marco é a data, o dia de Corpus Christi, doar sangue em reparação ao corpo de Cristo, a Corpus Christi. Então, Mara, o que é devoção?
Devoção é você ter uma ação, é você manifestar algo, tá certo? Se bem que num mundo que nós vivemos hoje, que nós falamos muito dos meios sociais, quantas campanhas aí das feministas, disso e daquilo, união estável, você não escuta muito falar de devoção. Então é algo que eu te pergunto até, você sabe o que é ter uma devoção? Meu irmão, muitas vezes nós temos que entender qual é o nosso desejo. O seu desejo é de céu? Então o seu desejo é de céu, você tem que buscar conceitos que te viabilize chegar no céu. Quando nós falamos dos mártires de Cunhaú, Uruaçu, nós estamos falando de devoção sim. Por quê? Porque essa devoção e ter devoção ao santo não é algo ultrapassado. Não é algo que não tenha sentido. Pelo contrário, tem todo sentido. Mais uma vez reforçando. Se seu desejo é de céu, então nós temos que falar de devoção. E quando a gente olha para os mártires de Cunhaú e Uruaçu e nós somos chamados a ter devoção a ele, nós estamos, na verdade, atentos à devoção que eles tinham, à devoção que eles estabeleciam. Então, os mártires de Cunhaú, eles estão numa vivência do ano 1640 e pouquinho, tá certo? Então, ou seja, da catequese dos jesuítas, e o que é que a gente vai perceber? Que existia todo um amor à Eucaristia. Então, nós podemos dizer que a devoção dos mártires era uma devoção de adoração. Por quê? Porque era uma devoção à Santíssima Trindade, você compreende? Era uma devoção ao corpo de Cristo. E ter devoção ao corpo de Cristo, com certeza, vai nos levar aos céus. Bem como eu falei antes, qual é o nosso desejo? É céu? Então podemos ter devoção. Essa devoção que se tem pelo corpo de Cristo, meu irmão, pode nos conduzir cada vez mais a esse momento que nós vamos contemplar agora. Dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco vai estar chamando toda a nação para presenciarmos que ter devoção como dos mártires leva o céu. Que leva o céu nós já sabíamos, mas a gente vai ter a proclamação deles como santos. Ou seja, só são santos, só serão proclamados santos, por quê? Porque a devoção que moveu a eles, dessa devoção ao amor a Cristo, fez com que eles tivessem acesso aos céus. Tem atos que a gente faz e não temos as consequências que nós queremos ou queríamos. Se você jogar na Mega Sena, é certeza que você vai ter o bilhete premiado? Não. Não. Mas ter devoção ao corpo de Cristo é certeza de céu? Com certeza. Com certeza. Então nós temos que entender o que aconteceu. Quando nós falamos de martírios, os martírios, e no caso da devoção a Cunhaú e Uruaçu, nós temos que entender que isso não é no singular, é no plural. Por quê? Porque não foi um que morreu pela causa da Eucaristia. Era um grupo de pessoas e lá estavam religiosos, os padres, mas estavam também os leigos. E aqueles leigos, pode até dizer assim, não tinha a mesma espiritualidade, não estavam no mesmo patamar dos mártires que eram padres. Mas a gente tem que compreender que eles aderiram ao corpo de Cristo. Eles não renegaram a fé. Deram a mesma resposta. Deram a mesma resposta. Existe uma passagem bíblica que vai nos dizer o que, César? Que no fim, o salário vai ser dado mesmo para aqueles que chegaram por último. O operário da última hora recebe o mesmo salário. Então, mesmo que eles não estivessem no mesmo grau espiritual, eles vão receber o mesmo salário. Meu irmão, eu quero que você faça uma compreensão. Tente fazer o exercício espiritual. Se estiver sendo roubado um mercadinho, vai preso todas as pessoas envolvidas. Quem está tirando os objetos da prateleira, mas aquele que está dentro do carro esperando que os bandidos cheguem. Todos serão premiados com um castigo. Assim como todos, no caso do martírio, foram premiados com a bênção. A bênção de quê? De serem consideradas pela igreja como mártires. Então é essa espiritualidade que a gente vai ver. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que morreu pela política. Se formos ver isso a nível de Brasil, talvez os mártires ou o mártir fosse Tiradentes. Mas a gente não está no contexto político. Nós estamos falando de pessoas que foram os primeiros a morrer no Brasil pela causa religiosa. Morreram por Deus. Morreram para não renegar justamente aquilo que eles consideravam o máximo. Então, a devoção dos mártires é uma devoção
de latria, é um culto de latria, porque eles estão de olho em Deus. E nossa devoção para os mártires? Qual a nossa devoção por esses homens que para nós serve de exemplo? Vai ser uma devoção de uma veneração, não é a mesma proporção. É um culto de idolia. É um culto de idolia. Logicamente, se a gente fala de São José, protodolia, se vai falar da Virgem Maria, é uma hiperdolia. Mas para os homens que estão fora São José e a Virgem Maria, é um culto de idolia. E nós temos que ver que eles vai nos ensinar o quê? Sermos adoradores em espírito e em verdade, tá certo? Falando um pouco da história, nós temos um Brasil na época que estava tendo as capitanias. Então existiam aqui no Rio Grande do Norte duas paróquias, digamos assim, a paróquia de Natal e a paróquia de Cunhaú. Quando a gente fala do martírio de Cunhaú, nós vamos ter uma data que vai ser justamente 16 de julho de 1645. Eu não sei se você está a par do que é o dia 16 de julho. É um dia de Nossa Senhora, uma festa de Nossa Senhora do Carmo. Tá bom? Então, o que estava acontecendo no nosso período, no nosso Brasil? Nós temos que entender que nós temos aqui uma grande grandeza, que são a cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar. E quem estava chegando, querendo o nosso tesouro? Os holandeses. Os holandeses queriam nossos tesouros, mas ao mesmo tempo eles queriam implantar algo que era deles. Por exemplo, a fé dele não era uma fé católica. A fé que eles queriam implantar era uma fé que trazia culturas, digamos assim, calvinistas. Eles queriam trazer o protestantismo. Então, essas pessoas que morreram porque elas não aceitaram uma outra fé. Entende isso? Então, mesmo sabendo que deveriam negar a fé, eles continuaram firmes, não negaram a fé. E aí a gente vai ter a presença de Padre André de Soveral e também de outros leigos que estavam lá. O que acontece? Existe um morticínio. Morticínio por quê? Porque não foi a morte de um, mas foi a morte de várias pessoas. Eles não negaram a fé. Com isso, imagine o rumor que passou a ter na nossa capitania do Rio Grande do Norte. Quantas pessoas ficaram amedrontadas, de certa maneira, com tudo isso que acontecia. Aí o que acontece? Algumas pessoas foram se refugiar justamente na Fortaleza dos Reis Magos. Mas depois esses holandeses, junto com os índios, encontraram esse grupo de pessoas, pegaram essas pessoas e vão levar lá para Uruaçu, onde houve o outro assassinato, morticínio, que se chama justamente de carniça fina. Por quê? Porque não foi uma morte só de Paul morreu. Era uma morte trágica, uma morte com violência. Arrancava o pedaço. O que acontece com Matheus Moreira, César? Arranca o coração pelas costas, né? Houve um grande derramamento de sangue lá em Uruaçu. Para ser devoto de um santo, vamos clamar a intercessão do santo, mas vamos também viver a exemplaridade do santo. Vamos copiar aquilo que o santo fez. Então, foi visto que os mártires tinham como característica o amor à Eucaristia e o derramamento de sangue. E quando nós vamos doar sangue? Nós vamos experimentar o martírio. Você, quando doa sangue, você se une aos mártires nesse derramamento de sangue. Aqueles que doam sangue participam de um verdadeiro martírio vermelho, como o próprio Cristo, o próprio Jesus, que derrama o seu sangue pela salvação de todos. Mas no processo de doar sangue, muitas pessoas vão doar, se colocam à disposição, mas são descartados pelo rigoroso protocolo de doação, pelo questionário e pela análise que é feita da vida de cada um e da necessidade ou não de que seja feita aquela doação. Então, o primeiro martírio que derrama sangue é o martírio vermelho, com derramamento de sangue. Mas também você que é doador pode vivenciar um martírio diferente, um martírio branco, o martírio que Nossa Senhora viveu. Nossa Senhora de pé aos pés da cruz, ela, se fosse preciso, ela teria com certeza ido para a cruz e doado o seu sangue também. Mas não era preciso Nossa Senhora dar o sangue dela. Era preciso que ela estivesse de pé aos pés da cruz, ao lado do seu filho. Então muitos de vocês que tentarão doar seu sangue, vão ficar lá na fila esperando, vão preencher o cadastro, vão tirar uma gotinha de sangue
vai ser feita uma pequena análise e você pode ser descartado, não quererem você por conta de alguma doença crônica, por conta de da idade, de alguma outra realidade. Mas também você pode ir mais além e participar do questionário do doador, aonde diante de um profissional capacitado, do médico ou da enfermeira, você vai contar um pouco da sua história, da sua intimidade, da sua vida sexual, dos seus costumes, dos seus vícios, dos seus hábitos. Na verdade, também você vai participar de um martírio quando você conta a sua história para outro. Claro que é de uma forma sigilosa e profissional. Mas você pode ser descartado e não quererem seu sangue. Então aquele que não conseguir doar seu sangue também vai experimentar a experiência do martírio, só que do martírio branco, como o martírio de Nossa Senhora. Precisamos de sangue, precisamos do seu sangue para salvar vidas. Todo santo ele tem devotos específicos. Por exemplo, São Francisco, pela sua vida de despojamento, de pobreza, ele é o santo padroeiro daqueles que trabalham com as pessoas da rua, com os mendigos, com os pobres. São Francisco também nos remete à natureza, aos animais. Então, existe o devoto com a identidade, com o público que vai ser devoto daquele santo. Por exemplo, aqueles que trabalham com doentes, com enfermos, em hospitais, são os devotos de São Camilo, de São Lucas. Então tem um correlacionamento de um povo para com o santo. E qual o público-alvo, o público direcionado à devoção aos mártires do Cunhaú e Uruaçu? Primeiro, os doadores. Qual o grupo convidado, os grupos convidados a vivenciar esse martírio junto com os mártires doando seu sangue? Principalmente os fiéis católicos. Os fiéis católicos que acreditam que o sangue de Cristo derramado salvou muitos. Existem outras espiritualidades que não acolhem a doação de sangue. As famílias. No martírio existiam grupos familiares. Esposo, esposa, filhos e companheiro do filho, amigo do filho. Também tinham sacerdotes, provavelmente também religiosos. E aqueles que vieram para o Brasil naquela época eram sacerdotes que vinham da Europa, provavelmente de institutos religiosos ou diocesanos. Então também são convidados a participar desse projeto os religiosos, os padres. A exemplo dos padres mártires, os sacerdotes também são convidados a doarem seu sangue. Também os seminaristas. Mateus Moreira, um leigo, ele doa seu sangue e passa a ser o patrono dos ministros da Eucaristia. Então você que é ministro da Eucaristia também, de uma forma especial, é convidado a doar o seu sangue. Também os adoradores leigos, as pessoas que são devotas do Santíssimo Sacramento. Quantos grupos de adoradores existem na nossa cidade? Você, adorador, também é convidado a viver este martírio de uma forma especial. E também os consagrados a Nossa Senhora. Os consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Griot de Montfort, outra metodologia, esses consagrados também são convidados a, como prática devocional, como tributo à sua consagração, à renovação de sua consagração, entregar esse grande gesto de caridade à Santíssima Virgem Maria, que é doar o seu sangue para que ela eleve para Jesus pela salvação de muitos. Também os receptores do sangue também são convidados a serem devotos dos mártires do Cunhaú e Uruaçu. Principalmente aqueles que precisam de sangue. Existem muitas pessoas que têm enfermidades que precisam de sangue. Os portadores de doenças hematológicas, de anemia, de leucemia,
de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, portadores de doenças crônicas, como insuficiência renal em hemodiálise, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com doenças oncológicas, com cânceres, pacientes também portadores de HIV, pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de médio e grande porte, que necessitam da reposição de sangue, as vítimas de acidente automobilístico, os politraumatizados, os pacientes que estão internados na UTI e, por que não, também os profissionais de saúde. Então, é um grupo de pessoas a qual é chamado de uma forma particular a ter devoção aos mártires do Cunhaú e Uruaçu. E quando você vai doar o seu sangue, como uma forma de divulgação, você lá no Hemonorte ou no carro de coleta, você bate uma foto, um selfie com o seu telefone e posta nas redes sociais, para que as pessoas vejam o seu exemplo e, como é um exemplo bom, que esse bom exemplo seja copiado e difundido nas redes sociais como uma forma de praticar essa devoção. Então, Mara, ser mártir, falar de martírio, então ser mártir irá acelerar um processo de canonização? É bem interessante quando a gente entende a palavra processo. Processo, meu irmão, significa etapas, tá certo? Então, em tudo na vida tem uma etapa, mas às vezes as etapas podem ser puladas. Por exemplo, se você tem um paquera, aquele menino é o seu paquera, depois ele vai ser seu namorado, depois ele deve ser seu noivo e depois ele deve ser o seu esposo. Isso é um processo. Mas tem situações que se pula algumas etapas. Então, dentro da nossa igreja, houve um momento que se achava que santo era aquele que não pecava. Depois foi compreendido que santo é aquele que cai e se levanta. Mas a gente tem que entender que a grande santidade é quando você dá a vida pelos outros, você dá a vida por um ideal religioso. Então a igreja compreende que quando você morre e morre por Cristo e você é capaz de doar seu próprio sangue, você demonstrou que você tem um desejo de santidade. Você demonstrou que Cristo havia dentro de você falado mais alto. Então não necessariamente você tem que passar por todo o processo até chegar à canonização. Então, a igreja vai dizer isso, que se chama esse processo de canonização, quando se pula algumas etapas, é canonização equipolente. Por quê? Porque para haver um processo de canonização normal, você vai entrar com um processo na igreja pedindo que aquela pessoa que você indica, ele teve comportamentos de santidade. O povo junto ao bispo, né? O povo clama ao bispo, há uma comissão eclesial que solicita. Quando esse processo ele é aceito, então aquela pessoa deixou de ser aquele homem ou aquela mulher para ser um postulante. E vai ter um postulador. Quem é? É aquela pessoa, um advogado que vai mostrar cada vez mais, tentar juntar a história. Não é só ideia, não, aconteceu isso, agora ele vai ser mártir. Não. Vai levantar todo um histórico da vida daquela pessoa. Um advogado canonista. Canonista. Né? Tem todo um entendimento, vai buscar os testemunhos. No caso dos mártires de Cunhaú, Uruaçu, fica muito difícil também angariarmos provas. Por quê? Porque foi algo que aconteceu em 1645. Então, nós temos que ter esse entendimento que nós não temos todas as provas, mas nós temos indícios, sim. Tem as histórias, tem os livros, mas não tem o filme, a máquina fotográfica. Não temos como provar como se hoje não tem o essa livro possibilidade. De tombo lá, não é tão simples assim. Entende? Então, necessariamente acontece o quê? Você passa um período semi-postulante. Você tem um postulador. Depois, quando começa a entregar e verificar todo esse processo, e vai haver um nada consta, aí você já vai ser um servo de Deus. Depois que você é servo de Deus, você passa a ser venerável. Quando se é venerável, você já vai ter alguns direitos, mas você ainda não vai ter sua data, não é, nas festividades. Teria uma veneração local, né? Naquele local poderia ser venerado diante das suas virtudes heróicas. E depois de venerável, aí você vai ser beatificado. Aí você vai ter seu primeiro milagre, tá certo? E depois é que vai chegar a canonização, quando se chega a 2 milagres.
O que acontece com os mártires? Eles não precisaram passar por todo esse processo de apresentar milagres, primeiro milagre, segundo milagre. Por quê? Porque a igreja identifica que existia uma devoção, a igreja identifica que existe um culto, a igreja identifica que tem pessoas que estão recorrendo a esses homens e estão alcançando o milagre. Também, mas o que as pessoas estão alcançando é olhar para o testemunho dessas pessoas e quererem dar uma resposta cada vez mais de imitação. Aí a gente pode dizer, será que doar sangue é imitar os mártires? Com certeza, que né? seja, entende? Então, é essa questão que vai se construindo. Então, realmente, quando vai se avaliar o processo de um mártir, é um processo mais, não tão exigido de todas as etapas. Afinal de contas, ele deu a vida. Dar a vida não tem... É um batismo de sangue. É mais do que qualquer uma outra coisa. Você se dá por amor a Jesus Cristo, por amor à Eucaristia. Estar configurado a Cristo é um milagre. É um milagre. Para participar desse projeto, como vai se dar isso? Primeiro, o seu desejo, o seu sim. O seu desejo, a sua busca de completar na sua carne o sofrimento dos mártires. Completar na sua carne o sofrimento de Jesus. Completar com o seu sangue, o sangue de Jesus. Completar com o seu sangue, o sangue que os mártires derramaram pelo amor à Eucaristia. Então, primeiro você deve buscar deslocar-se ao Hemonorte ou a um carro coletor, levando sua carteira de identidade, seus documentos. Se for de menor, acima de 16 anos, com a presença dos pais. E para a primeira doação, até 60 anos. A segunda doação, quem já é doador, pode doar até 65, 69 anos. Você se apresenta lá e diz, eu vim aqui doar meu sangue pelos mártires do Cunhaú e Uruaçu. Está cadastrado o nome Mártires do Cunhaú e Uruaçu como se fossem pessoas vivas, que estão vivos no meio de nós, para que possa ser contabilizado o número de doações e de pessoas que se dirigiram neste projeto, para podermos também saber dos frutos deste projeto. Então, você diz que vai doar o sangue e começa a preencher o cadastro do banco de sangue. É feita uma pré-triagem, depois uma triagem, depois do processo de doação. Buscar a intercessão dos mártires, né, como a gente falou aqui. Buscar um santo. São 30 santos ao mesmo tempo que o nosso Rio Grande do Norte tem. Santos sacerdotes, santos leigos, santos em família, santos com companheiros. Uma comunidade de santos, os mártires do Cunhaú e Uruaçu, para interceder pelas nossas necessidades. Interceder pelas necessidades dos doadores, pelas necessidades dos receptores, que vão, como já falamos, buscar na exemplaridade deles, pelo amor à Eucaristia e pelo derramamento do seu sangue e pela unidade da família, porque as famílias estão ali reunidas e deram seu sim, não negaram a Deus e foram martirizadas. Pai, mãe, filhos, amigos do filho, companheiros do filho, morreram como grupo familiar. Um exemplo de família consagrada a Cristo. Imitando, fazendo aquilo que o santo fez. Quando se é devoto dos mártires, o que é que nós estamos buscando, né? Inflamar nossos corações com a palavra de Deus, com o que eles disseram. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Se encher de amor pela Eucaristia, imitando os gestos, a coragem, o vigor destes mártires. Ser devoto dos mártires é ser corajoso, é enfrentar, escutar aquilo que ele tem para nos ensinar, que ecoa ao longo desses séculos. Fazer com que essa devoção também se difunda, se propague. Evocar o nome de Deus clamando pela intercessão dos mártires. E ter uma vida contemplativa, uma vida de adoração.